fazer só uma oração, Senhor Deus e Pai. Em nome de Jesus Cristo, queremos reconhecer a Tua presença aqui e pedir ao Senhor, fala aos nossos corações. Meu Deus, nós pedimos a Ti, em nome de Jesus, traga edificação, fortalecimento. Meu Pai, nós pedimos ao Senhor, sinta-se à vontade aqui no nosso meio. Meu Deus, nós pedimos ao Senhor, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Então, anjos, nosso foco vai ser aqui no livro de Atos dos Apóstolos, mas nós sabemos que esses seres, personagens aí, esse personagem sobrenatural, a gente encontra em toda a extensão da Bíblia Sagrada, desde Gênesis a Apocalipse. São várias as situações em que nós vemos aí a intervenção dos anjos enviados da parte de Deus para cumprir um determinado propósito. E nós vamos, então, dar a definição dessa palavra, anjo. Segundo a pequena enciclopédia bíblica, essa palavra anjo significa mensageiro, um personagem sobrenatural e celestial enviado por Deus como mensageiro aos homens para executar sua vontade. E a maior definição que nós encontramos para o anjo, nós encontramos lá em Hebreus, no capítulo 1, versículo 14, que diz: não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Mais uma vez, não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Quem aí tem a certeza do nome escrito no livro da vida? Quem tem aí a certeza de que Jesus Cristo está para voltar e você vai ser arrebatado e vai se encontrar com o Senhor nos ares? Então, os anjos, eles estão a nosso serviço. Fala para quem está do seu lado, os anjos estão a seu serviço, estão a nosso serviço. E é importante a gente lembrar e reforçar que estes anjos, eles são enviados da parte de Deus. Não existe espírito independente no céu. Os anjos, eles sempre vão executar uma ordem de Deus, uma ordem do trono, é uma ordem específica de Deus aos anjos. E aí nós encontramos isso em alguns versículos, como lá no Salmo 91, versículo 11 e 12 diz: porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito. Então Deus dá ordem e o anjo executa. E aqui, salmo de proteção: dará ordens a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. E também, lá em Lucas, nós encontramos o Gabriel, enviado da parte de Deus para falar a Maria. Então, eles estão ativos aí em toda a extensão da Bíblia Sagrada. No Antigo Testamento são algumas, e eu vou relembrar aqui alguns episódios. Em Gênesis, nós temos alguns momentos, e um deles nós encontramos ali quando Adão e Eva, depois do pecado, são expulsos do paraíso. Quem lembra? E aí, então, Deus manda anjos que ficam ali na entrada do jardim, impedindo a volta do pecador. Então, anjos ali executando uma missão. E aí também, dentro de Gênesis ainda, os anjos que foram ali a mando de Deus, executar juízo na cidade de Sodoma e Gomorra. O pecado havia transbordado e aqueles anjos vão executar essa missão. E aí também, o anjo que aparece a Elias, naquele período em que ele vai para a caverna. Também temos os anjos diante de Daniel. No momento em que ele está na cova, o anjo vai na cova ali dos leões, então o anjo vai e fecha a boca dos leões e não permite que Daniel ali seja morto, enviado da parte de Deus. E também no Novo Testamento não é diferente, são vários os momentos. Dentro ali da biografia de Jesus Cristo, nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, encontramos vários momentos em que os anjos aparecem. No momento do nascimento de Jesus Cristo, durante todo o ministério de Jesus Cristo, no momento da sua morte, da sua ressurreição,
os anjos sempre presentes. Aí, se a gente for citar, são inúmeros. No livro de Apocalipse também. Então, nós encontramos aí anjos no Antigo Testamento, no Novo Testamento, e não é diferente no livro de Atos dos Apóstolos. Assim como nós vemos aí a ação do Espírito Santo na igreja primitiva, assim como nós vemos as missões no livro de Atos dos Apóstolos e na igreja primitiva, pessoas sendo curadas, milagres acontecendo, pessoas sendo libertas, transformadas, salvas, da mesma maneira nós encontramos os anjos, anjos dentro ali desse livro de Atos dos Apóstolos na igreja primitiva. E um livro de um autor que o reverendo sempre cita aqui, Meyer Pilman, o nome do livro é Conhecendo as Doutrinas Bíblicas. Ele diz que os anjos têm o papel de anunciar, dar advertências, instruções, encorajamento, revelações, juízo da parte de Deus, e eles são chamados de executores dos pronunciamentos de Deus. E então a gente vai abrir no livro de Atos, e nós vamos aqui citar todos eles, e vamos extrair algumas lições. Em Atos, no capítulo 1, no versículo 10, que diz: E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Então, o contexto aqui, a gente lembra Jesus ali, os últimos momentos de Jesus com os discípulos. E aí, então, ele fala a respeito do poder que desceria sobre todos, que era o Espírito Santo, e depois ele vai assunto aos céus. E aí, então, aqueles discípulos que estiveram com Jesus por anos, acompanhando Jesus, vendo os seus feitos, vendo a sua grandeza, o seu poder, e ali a compaixão de Jesus com todos que o encontravam, aquele que foi perfeito em todos os caminhos, foi um homem santo de Deus aqui na terra. Então, aqueles discípulos viram ali o Mestre subir e voltar para os céus, e então Deus envia um anjo para anunciar aqueles homens que provavelmente estavam com o coração apertado, talvez sentindo ali já saudades de Jesus. Então, aqueles anjos aparecem naquele contexto para relatar sobre a segunda vinda de Jesus Cristo, que aquele que estava subindo, ele voltaria para levar os seus. Então, essa é a primeira menção, e a próxima, então, essa aqui nós encontramos Deus que quer consolar os seus, e manda ali os anjos para anunciar a volta de Jesus. E a próxima nós vamos ler lá no capítulo 5, versículo 19. A gente pode ler a partir do 17. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja, prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, lhes disse: Ide. Estou avisando a ela que a internet caiu, então não está mais sendo transmitido. Aí, daqui a 5 minutos para a gente trocar. A gente vai trocar pela outra internet. Aí, uns 5 a 10 minutinhos, dá para fazer uma oração e depois a gente volta. Então, vamos orar. Vamos ficar de pé, em nome de Jesus. A gente sabe o que acontece, então a gente ora para que, em nome de Jesus, Deus venha abençoar esse retorno. Em nome de Jesus Cristo, venha abençoar todo esse dia. Senhor Deus e Pai, meu Deus, nós queremos te dar graças, Senhor Deus, por todas as coisas, porque tudo coopera para o bem, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, nós pedimos a Ti, em nome de Jesus, abençoe esse retorno. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, confirma, meu Deus, esse retorno, meu Pai. Nós pedimos a Ti, em nome de Jesus Cristo. Meu Pai, nós pedimos ao Senhor
Meu Deus, e pedimos também a Tua presença durante todo o dia de hoje. Meu Deus, na continuidade, Senhor Deus, dessa aula. Meu Deus, em nome de Jesus, abra os corações. Meu Deus, nos faça, meu Deus, entender a Tua palavra. Meu Pai, pedimos a Ti, em nome de Jesus Cristo, a Tua presença aqui. Meu Deus, durante todo esse dia. Meu Deus e Pai, no momento do almoço, em nome de Jesus, que o Senhor venha mover, meu Deus, os corações, meu Deus, de cada irmão, para que meditem, conversem, Senhor, sobre esses assuntos concernentes ao reino de Deus. Meu Pai, nós pedimos a Ti a Tua presença nessa tarde também. Meu Deus, na volta, o que o Senhor quer. Meu Deus e Pai, o assunto que o Senhor tem para tratar com a igreja, quem subir nesse altar, meu Deus, seja para falar pelo Espírito Santo. Meu Deus, a palavra do Senhor na boca de cada um que subir aqui, seja o nosso reverendo. Meu Deus, pastores, missionários. Meu Pai, a Tua presença gloriosa, unção, poder, que haja renovação, edificação, fortalecimento. Meu Deus, e nós pedimos a Ti, no nome de Jesus Cristo, a Tua presença neste lugar. Meu Deus, e mais uma vez, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, confirma, meu Deus, o retorno, Senhor, dessa internet, para que a gente continue. Meu Deus, os irmãos que estão em casa, meu Deus, muitas das vezes gostariam de estar aqui, meu Deus, no templo, participando, Senhor, desse seminário, mas não podem, Senhor, estar presencial, mas em nome de Jesus Cristo, valorizam, meu Deus, o que tem saído aqui da nossa igreja mãe, da nossa igreja sede. Meu Deus, nós pedimos ao Senhor, em nome de Jesus, confirma esse retorno. Meu Deus, para não cair mais, em nome de Jesus. Meu Deus, nós pedimos a Ti, para que os irmãos, meu Deus, de todos os cantos do nosso Brasil e do exterior, possam também, meu Deus, ouvir a Tua palavra. Meu Pai, possam ser edificados, renovados, fortalecidos. Meu Deus, nós pedimos a Ti a Tua presença gloriosa. Meu Deus, a Tua presença soberana. Meu Pai, no nome do Senhor, meu Pai, e Salvador Jesus Cristo de Nazaré, nós pedimos a Ti, Espírito Santo, meu Pai, mais uma vez fala aos nossos corações, usa o nosso reverendo, dirige, meu Deus, orienta, meu Pai, que o Senhor venha tomá-lo, dominá-lo, em nome de Jesus, usá-lo poderosamente nesse dia, meu Pai, para a glória do Senhor e do Teu santo nome, em nome de Jesus. A gente fazer uma oração também pelo nosso reverendo. Nosso reverendo é um homem muito cheio do Espírito Santo, dependente de Deus, das orientações que vêm dos céus a ele. Então a gente vai orar para que Deus continue conduzindo o nosso reverendo, continue enchendo o nosso reverendo do Espírito Santo. Tudo o que vier à mente em relação ao nosso reverendo, vou pedir para que você ore agora. Orar pelo seu pastor, aquele que tem nos ensinado e preparado a igreja aí para a volta de Jesus Cristo. A gente sempre ora. Ontem à noite estávamos aqui orando em relação à Macedônia. O nosso reverendo tem buscado de Deus essa direção, falar com Deus também sobre isso, para que Deus confirme aí próximas etapas dentro da obra missionária. E tudo que vier em relação ao nosso reverendo, a saúde, o fortalecimento físico, espiritual, o culto amanhã, aqui na sede também, tudo que vier à mente, a gente ora agora em nome de Jesus. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, nós oramos, Senhor Deus, e clamamos a Ti, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Agradecemos ao Senhor pela vida do nosso reverendo e por tudo, meu Deus, que o Senhor tem feito até aqui, pelas respostas, meu Deus, direção do Senhor, meu Deus, em relação a tudo. Meu Pai, em nome de Jesus, a direção do Senhor em relação, meu Deus, ao seminário de Atos dos Apóstolos. Estamos aqui porque o Senhor falou com o nosso reverendo. Amém. Notícia que a internet voltou, a gente louva muito a Deus pela resposta, louva a Deus pela vida do nosso reverendo. Então, a gente continua nossa aula. Em nome de Jesus, vocês podem sentar. Terminamos aqui a primeira menção que nós encontramos em Atos 1, quando fala a respeito dos anjos anunciando a segunda vinda de Jesus. Estamos aqui nesse Atos 5, 19, que diz que um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e ele soltou os apóstolos que estavam
presos. Então, Deus manda anjo, desce e liberta ali os apóstolos daquela prisão. Então, essa é a segunda menção. A próxima, nós encontramos lá em Atos, no capítulo 8. Podem abrir, em nome de Jesus. Atos 8. Atos 8, versículo 26. Aqui nós lembramos Filipe, cheio do Espírito Santo, estava numa missão em Samaria, depois de uma perseguição. Ele vai em direção a Samaria e prega a palavra, e grandes sinais ali ocorrem, pessoas libertas, transformadas, almas sendo salvas. Ele houve grande alegria naquela cidade, até que Deus envia um anjo a Filipe para dar uma outra direção, dar uma instrução em relação à obra missionária. E aí no versículo 26 diz: um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Então, o dono da obra, o Senhor, dá essa direção a Filipe. Essa mensagem, essa instrução, ela é dada ali por um anjo enviado da parte de Deus. Então, ele vai, segue ali a orientação de Deus através do anjo, e ali no deserto ele encontra o eunuco, etíope, ele eunuco, alto oficial de Candace, e ele prega Jesus Cristo àquele homem se converte e é batizado. E aí, então, próximo no capítulo 10, no versículo 3, outra menção de anjo. No contexto aqui, é o momento em que Cornélio, que era um homem ali temente a Deus, com toda a sua casa, que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus, aquele homem estava em um momento de oração, oração da hora nona, e aí um anjo aparece àquele homem para dar também uma instrução da parte de Deus. E no versículo 3 diz: esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora nona do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: o que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. E aí, então, esse anjo dá a orientação ali da parte de Deus a Cornélio, manda que ele envie os seus servos ali em direção a Jope. Ele estava em Cesareia e manda ali seus servos irem até Jope encontrar com Pedro. E aí, esse anjo dá essa instrução. Então, ele obedece, segue a direção de Deus, envia os seus servos a Jope, encontra com Pedro, e ali, então, Pedro teve aquela visão sobre os animais ali. E aí, então, esses servos que se encontram com Pedro explicam para ele o ocorrido, e aí no versículo 22, eles falam com Pedro. Então disseram: o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras. Então, a instrução de Deus através do anjo, aquela família ali ouve a palavra, Pedro vai a Cesareia, prega, a família se converte, muitos amigos íntimos também, houve salvação, batismo com o Espírito Santo, batismo nas águas, e então, mais essa menção de anjos. E nós também temos no capítulo 12, as últimas menções que nós vamos fazer aqui. Capítulo 12, ali a partir do versículo 20, mostra o juízo de Deus em Herodes. E aí, da mesma maneira que em Sodoma e Gomorra, um anjo executou aquele juízo da parte de Deus. E no versículo 23 diz: no mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glórias a Deus, e comido de vermes, expirou. Então, mais uma menção de anjos aqui. Em Atos dos Apóstolos, nós encontramos no capítulo 12. E agora nós vamos para as últimas duas e vamos extrair algumas lições dessas duas
dessas duas passagens. Ainda no capítulo 12, eu vou pedir para você voltar lá para o versículo 1. Nós vamos ler aqui, entender um pouco um contexto. Capítulo 12, versículo 1. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro, e eram os dias dos pães asmos. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Vocês podem ler o versículo 7, por favor? Versículo 8, disse-lhe o anjo, cinge-te e calça as sandálias. Ele assim o fez. Disse-lhe mais, põe a capa e segue-me. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente, e saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse, agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Então a gente lembra aqui, Pedro, pregador do evangelho, a igreja passava por um período de muita perseguição, e houve aqui um momento em que Herodes manda prender, e naquela situação, Deus ali decide tomar Tiago para si. Tiago ali, então, vai partir para a eternidade, mas por um propósito, Deus mantém Pedro. A intenção de Herodes também era fazer o mesmo com Pedro, mas Deus ainda tinha um propósito com Pedro na terra. Mas ali, então, houve uma ameaça ali por parte de Herodes e do povo judeu em relação à igreja, uma ameaça que surge naquela situação, mas diante ali de uma ameaça, a igreja estava em oração. No versículo 5 nós encontramos, havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. E uma situação semelhante nós encontramos também lá no capítulo 4, um texto que a gente conhece muito bem, Atos 4, a partir do versículo 23. Os apóstolos, naquela circunstância ali, também foram presos, mas depois de soltos, eles foram se reunir ali com a igreja, e junto com a igreja eles buscaram a face de Deus, porque as ameaças eram grandes, mas eles receberam uma missão de Deus, eles precisavam executar aquela missão de pregar a palavra. Então eles oram e clamam ao Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra. E aí, então eles clamam ao Deus daquela obra, ao Deus que havia chamado cada um deles, para que Deus olhasse para aquelas ameaças enquanto eles iam pregando a palavra. Então, a atitude da igreja primitiva é a atitude de orar, de buscar a face de Deus, de buscar aquele que é o Deus Todo-Poderoso, o Deus que pode todas as coisas, e aí então Deus age, Deus responde. Foi da mesma maneira que aconteceu aqui com Pedro. A igreja orou e Deus respondeu. Deus envia então um anjo para libertar o apóstolo Pedro daquela prisão. E aí então, trazendo para nós hoje, nós vivemos em constante ameaça, em todas as situações, de todas as maneiras, ameaças vindas de todos os lares, de todos os lados. A gente não sabe de onde vem, mas a gente sabe que ela é real. A ameaça, hoje em dia, aqui, nós lembramos a ameaça que a igreja ali sofria, a ameaça de morte. Muitos ali
foram martirizados. Grande maioria dos apóstolos, só João que não foi. O nosso contexto não é exatamente esse. Hoje a gente não corre o risco de morrer por pregar Jesus Cristo, mas existem as perseguições e nós também sofremos ameaça. A missionária Daiane sempre dá aula da perseguição hoje, e ela é real. Até mesmo dentro do nosso Brasil, nós encontramos uma oposição. Existem as ameaças. Você pregar a palavra dentro do seu trabalho, existem oposições no trabalho, dentro de casa, nas ruas. Quantas vezes, né, a gente querendo pregar o evangelho, a oposição se levanta, vem todo tipo de xingamento, e aí é uma ameaça que nós sofremos, mas no dia a dia, nem mesmo dentro da nossa casa a gente está seguro, a gente não sabe se no dia em que a gente acorda, levanta para estar dentro de casa, fazer alguma atividade, pode acontecer algo. A pessoa que tem criança dentro de casa, Gael que está aqui com a gente hoje, mas dentro de casa, o perigo que é uma criança dentro da cozinha, abrir uma gaveta, pegar uma faca, ou dentro da cozinha, a panela no fogo, e aí acontecer um acidente, ou a pessoa dentro de casa vai fazer algum trabalho dentro de casa mesmo, varrer ou qualquer coisa, cai da escada, sofre um acidente, sabe lá o que pode acontecer, mas fora de casa da mesma maneira, vai para o trabalho, vai para a escola, vai à farmácia, ao supermercado. Então, muita coisa pode acontecer durante todo esse trajeto que a gente tem no nosso dia a dia. Coisas de todas as formas, dentro do carro, dentro do ônibus ou a pé, que parece simples, vai aqui perto, atravessa a rua para ir a uma farmácia, mas aí tem um bandido que te observou sair de casa e você nem percebeu. Então, são ameaças de inúmeras formas. Às vezes, dentro do ônibus, ali um arrastão, ou no trânsito, engarrafado, passa aquele bandido ali fazendo aquele arrastão, e são muitas. Nós estamos aí expostos a inúmeras situações, e Deus, Jesus Cristo, ele diz, no mundo tereis aflições. Jesus não disse que seria fácil, porque aceitou Jesus Cristo e não teria problema. Jesus não disse que, aceitando a Ele como Senhor e Salvador, estaríamos livres das provações. Ele não disse isso, ele afirma que teríamos aflições, ele afirma que nós passaríamos, mas nós temos que ter na nossa mente que nós não somos mais criatura, nós somos filhos de Deus, nós somos pessoas que foram lavadas com o sangue de Jesus Cristo, nós somos marcados com o sangue de Jesus Cristo, justificados, redimidos, perdoados pelo Senhor. Então nós não somos qualquer pessoa, nós somos filhos de Deus, e aquele que deu o próprio Filho para morrer por nós naquela cruz, permitiu que Jesus Cristo passasse por tudo aquilo, ele não vai nos desamparar. Diante das ameaças que surgem, elas são reais e são inúmeras, o Senhor não vai nos desamparar, ele não tem desamparado e vai continuar cuidando de cada um de nós. Mas o papel da igreja hoje é fazer como a igreja primitiva fez, é dobrar o joelho e buscar a face de Deus. Esse é o papel da igreja. Diante de uma dificuldade em relação à obra missionária, um projeto que você vai dirigir, situações que a gente ouve dizer de tiroteio, bala perdida, pessoas aí morrendo, sendo atingidas com tudo isso, mas você é um filho de Deus e tem um compromisso, está em unidade com o nosso reverendo, recebe a missão de pregar em determinado local e que passa por situações difíceis, você vai porque sabe que você é filho de Deus e que o Senhor vai cuidar de você independente de qualquer situação. E aí vai para um projeto Jesus em Minha Casa, e aí vem para o culto aqui na sede, seja qual for o local, a região, perigosa ou não, o Senhor já tem cuidado de nós e isso não vai mudar, porque o nosso Deus, ele é fiel com o que ele diz na palavra. Glórias a Deus, Deus tem cuidado de nós até aqui, tem cuidado do reverendo, das ovelhas, em todos os cantos do nosso Brasil, do exterior. E então o papel da igreja é orar.
Nosso reverendo tem falado muito e, com certeza, movido pelo Espírito Santo em relação a essa evangelização aos traficantes. A gente sabe que pessoas, homens assim, essas pessoas que vivem dessa maneira, elas não têm um pingo de misericórdia. Se tiver que matar, mata. Se tiver que fazer o mal, vai fazer todo tipo de maldade. Mas se Deus falou com o nosso reverendo, é o momento de a gente ir pregar o evangelho para essas pessoas, porque eles também têm uma alma. E nós vamos com muita fé em Deus e confiança de que o Senhor, quando a gente vai, como foi aqui com o apóstolo Pedro, protegendo ele na cadeia e livrando ele daquela prisão, os anjos do Senhor nos acompanham, porque está escrito que Deus dá ordem aos anjos a nosso respeito para que nos guardem. Então, se for numa missão como essa, ter a convicção de que nós não vamos sozinhos. Além do Espírito Santo que habita dentro de nós, o Senhor é aquele que cuida e que envia um anjo para nos proteger, para nos guardar e nos livrar de todo e qualquer mal. Nosso papel é orar, nosso papel é dobrar o joelho e buscar a face de Deus em relação à obra missionária, mas em relação a todas as áreas da nossa vida. É filho que vai para a escola, é filho que vai para o trabalho, marido, esposa, seja quem for, as missões que recebem no dia a dia. E aí, então, a gente tem que ter essa convicção de que o Senhor tem cuidado de nós e nós devemos, então, nos agarrar nas promessas. Se é promessa de Deus que Ele envia um anjo para que esteja ao nosso redor, para nos proteger, então eu vou orar dessa maneira, e não só quando eu vou sair de casa. Que a gente sempre ora, né? Sai de casa, entra no carro, vai para uma missão ou para o trabalho, a gente ora, Senhor, guarda, Senhor, acampa os teus anjos. Eu tenho usado muito mais os anjos do que antigamente, né? Depois dessa aula, a gente aproveita, a gente aprende ainda mais e toma posse das promessas e ora com mais força. Mas não somente quando vai sair de casa. O reverendo sempre fala que a primeira coisa quando ele acorda, o que ele faz é orar, mas já pede um anjo para te proteger desde o momento em que você acorda, não somente você, mas toda a sua família. Então, no momento da ameaça, que elas surgem a todo momento, orar, buscar a face de Deus e lembrar das promessas. Os anjos estão a serviço da igreja hoje. E aí a próxima menção, a última que nós vamos trazer aqui agora, nós encontramos em Atos, no capítulo 27, só que nós vamos ler no capítulo 23, o fim aqui da terceira viagem missionária do apóstolo Paulo, e aí voltando ali para Israel, o apóstolo Paulo preso, açoitado, e aí ele vai fazer a sua defesa no Sinédrio, e o Paulo, perante o Sinédrio, ele prega também. No capítulo 23, no versículo 11, o Senhor aparece a Paulo, e aí diz, na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse, coragem, pois do modo por que deste testemunho ao meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. E então o Senhor diz que Paulo deveria, assim como ele deu testemunho em Jerusalém, da mesma maneira dar testemunho em Roma. Então, Deus havia dito ao apóstolo Paulo que ele receberia essa missão de ir a Roma. E aí, então, depois ali do período, ele fica 2 anos ali preso em Cesareia. E aí, então, já em direção a Roma, que no capítulo 27 inicia toda a trajetória até Roma. E ali, então, nós lembramos o contexto, ele iria de navio, junto com ele, alguns discípulos. E ali no versículo 10 do capítulo 27, diz, Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. E então, o apóstolo Paulo ali reconhece que seria uma viagem trabalhosa, com muitos desafios, e com certeza, como pode acontecer com qualquer pessoa, talvez veio um medo, um receio, uma ansiedade por parte do apóstolo Paulo, ou com quem estava com ele, porque
ali seria uma viagem trabalhosa, tempestade ali no meio do navio que quebra e dá. E ali inúmeras situações ocorrem, mas aí então Deus envia um anjo para falar, para trazer à memória ao apóstolo Paulo aquilo que ele havia dito, o Senhor havia dito a ele. Nós vemos lá no capítulo 23. E aí no capítulo 27, versículo 23 diz: porque essa mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Então o anjo enviado da parte de Deus aparece a Paulo para relembrar a ele que ele deveria comparecer perante César. Então ele não devia temer, porque poderia acontecer qualquer coisa, mas Deus ali guardaria ele, pouparia o apóstolo Paulo, e não somente ele, mas todos que estavam com ele. Então Deus tinha um propósito com o apóstolo Paulo chegando em Roma. Deus tinha um propósito, então nada aconteceria com o apóstolo Paulo durante todo aquele trajeto. Então Deus, quando a gente entrega a nossa vida a Jesus Cristo, a Bíblia diz que nós somos comprados pelo sangue de Jesus Cristo e nós não pertencemos mais a nós mesmos, a nossa vida está na mão de Deus. Então Deus agora tem um plano para cada um de nós. E esse plano ele vai acontecer independente da tempestade que se levanta. Pode se levantar o diabo, pode se levantar o mundo, o patrão naquela empresa, pode ser o que for, as adversidades que a gente encontra no dia a dia, mas aquilo que Deus designou para você vai acontecer. Foi o que aconteceu com o apóstolo Paulo e é assim que acontece na nossa vida. E aí a gente lembra, traz a memória aqui de Davi, nosso reverendo sempre traz esse exemplo. Davi ali foi ungido ali por Deus, escolhido por Deus para substituir Saul. Foi o primeiro rei, mas foi rejeitado por causa da sua desobediência e obstinação. E Davi, ainda jovem, foi ungido ali pelo profeta Samuel para ser o novo rei. Mas até esse dia chegar, um longo caminho Davi tinha para percorrer. E nesse caminho, muitos obstáculos. E o primeiro deles ali, que foi algo que alavancou Davi, foi o gigante Golias. Ali, Davi lembra então, diante daquele gigante que amedrontou a todos, inclusive o rei Saul, que já havia vencido ali inúmeras guerras, mas ali Davi, então, decide encarar aquele gigante Golias, experiente em guerras, era um herói dos filisteus. E Davi olha para aquele gigante, não olha para o gigante, mas olha para o Deus dele, que era o Senhor dos exércitos. Ele tinha a convicção de que ele fazia parte de uma aliança e que aquele homem deveria cair, independente da sua altura, da sua história, de ser herói ou não. Davi tinha a convicção de que ele fazia uma parte de uma aliança, e eu digo a cada um dos meus irmãos aqui no templo e nas casas, nós também fazemos parte de uma aliança, e essa aliança não é com sangue de bode, não é com sangue de carneiro, cordeiro, mas é com o sangue de Jesus Cristo, o Cordeiro perfeito que tira o pecado do mundo, nosso Senhor Jesus Cristo, que foi aquela cruz por amor a cada um de nós. Então essa aliança, ela é firmada com o sangue de Jesus Cristo. Glórias a Deus, nós também fazemos parte de uma aliança gloriosa. Então, quando o gigante se levanta, ele se levanta para cair com toda certeza. E foi assim que aconteceu com Davi. Ele olhou para aquele gigante, mas viu que ele era muito pequeno diante do Deus que ele tinha. E aí Davi vence aquele Golias e não para por aí. São inúmeras perseguições. Por causa disso, a gente lembra que inicia-se uma perseguição agora por parte de Saul, que ele invejava Davi, sabia que ele era o ungido de Deus. E aí, então, foram inúmeras as tentativas, mas certamente Deus havia ungido Davi para ser o rei de Israel, absolutamente nada poderia acontecer. Então, quando Deus tem um plano na vida de uma pessoa, aquele plano vai se cumprir independente de qualquer coisa. E aí, com certeza, durante todo esse caminho, essa trajetória de Davi,
até se tornar rei, muitos anjos estiveram ali com Davi, guardando, protegendo nas batalhas, em relação também a Saul, que mandava matar e perseguia Davi de todas as maneiras. E então havia um limite, o Senhor ali estabeleceu um limite. E no nosso dia a dia, como filhos de Deus e participantes aí dessa aliança firmada com o sangue de Jesus Cristo, nós temos que ter também essa convicção que a provação, a dificuldade, as ameaças, elas vão até certo ponto. O diabo, ele vai até certo ponto. Quem lembra de Jó? Todo sofrimento permitido pelo Senhor, um homem reto, um homem íntegro, mas Deus permitiu para um propósito. E aí Deus permitiu que o diabo ali fizesse uma arruaça na vida de Jó, a vida financeira, família, saúde, mas Deus disse, não toca na vida do meu servo. Então Deus colocou um limite para o diabo, que o diabo não podia tocar na vida de Jó, e assim também é na nossa vida, porque o diabo, quando olha para cada um de nós, ele vê a marca do sangue de Jesus Cristo. O diabo, quando ele olha para nós, ele vê o Espírito Santo dentro de nós, e ele não vai além daquilo que Deus delimita a ele. Nós temos que ter essa convicção. E aí, durante toda a nossa trajetória, é certo que os anjos de Deus vão nos acompanhar, se é do propósito do Senhor que você permaneça aqui na terra. Então, o anjo tem essa função de te proteger durante todo o momento. E um exemplo que a gente traz, que é muito forte para a nossa história, a história do nosso ministério, foi o nosso reverendo naquela Kombi. Quem lembra? A pastora Cristina estava ali em cima agora, e aí veio à memória esse episódio, no ano de 81, antes do nosso reverendo ali assumir o ministério. Houve ali uma tentativa de assalto, e aí o reverendo sempre traz aqui para a gente essa lembrança do que houve. Nosso reverendo com a pastora Cristina dentro daquela Kombi ali, então, no momento do assalto, o bandido ali mira a arma em direção ao nosso reverendo e à pastora Cristina. O nosso reverendo, a atitude dele é de cobrir a pastora Cristina com a intenção de protegê-la, e aquela bala não pegou o nosso reverendo, não pegou a nossa pastora Cristina, porque Deus tinha um plano para a vida do nosso reverendo. Deus tinha uma grande visão para entregar para aquele homem, então nada poderia acontecer. Então, certamente, Deus envia um anjo para desviar aquela bala, e é por isso que a gente está aqui hoje, reunidos aqui nesse templo abençoado, nesse templo maravilhoso, não somente aqui, mas em todo o Brasil e até no exterior, porque Deus fez dessa igreja uma potência missionária por causa da visão que Ele entregou ao nosso reverendo, e nós fazemos parte disso, mas porque Deus tinha um plano e um propósito para a vida do nosso reverendo. E aí, então, a gente lembra, anjos, no Antigo Testamento, a gente citou aqui anjos lá no Jardim do Éden, protegendo ali a entrada, depois que o homem foi expulso do paraíso, os anjos lá, executando o juízo de Deus na cidade de Sodoma e Gomorra. Deus ali envia anjo para cuidar de Elias, naquele momento de sofrimento que ele teve. O anjo de Deus para fechar a boca daquele leão na cova, quando Daniel estava lá. Os anjos aqui também, o nascimento de Jesus Cristo, Gabriel, todos os demais, os anjos que serviram Jesus quando ele ali estava no deserto, sendo tentado pelo diabo, os anjos ali também na morte de Jesus, na ressurreição, os anjos na igreja primitiva, trabalhando fortemente, de maneira muito ativa, em favor da igreja primitiva, porque Deus diz que os anjos, eles são espíritos ministradores que estão ao serviço daqueles que hão de herdar a salvação. Então, esses anjos, anjos que cuidaram de Jesus, que fecharam a porta ali do jardim que Deus havia feito para o homem, e todos esses anjos que a gente encontra em toda a extensão da Bíblia Sagrada, eles continuam trabalhando a nosso favor, eles continuam executando missões
vindas da parte de Deus agora em favor da igreja hoje que somos nós. Nós somos a igreja hoje. Paulo não precisa de um anjo mais para cuidar dele. Pedro não precisa mais de um anjo para cuidar dele, para protegê-lo das ameaças que surgem, porque eles já estão com o Deus Todo-Poderoso, que é quem envia esses anjos. Mas agora nós estamos aqui, as ameaças vêm sobre cada um de nós hoje. Então os anjos, eles continuam. E como a gente tem dito, né, terceira aula dos anjos, eles continuam trabalhando e agora em nosso favor. Eles estão certamente aqui dentro desse templo, protegendo a gente, porque a gente sabe que sobe e desce uma escada aqui, pode acontecer alguma coisa. A gente daqui a pouco vai para o intervalo do almoço, atravessa essa rua, alguma coisa pode acontecer com a gente, mas certamente Deus manda um anjo para nos acompanhar e nos proteger durante todo o caminho até a creche. Para quem vai almoçar, vai levar a quentinha para casa, durante o trajeto para a sua casa, seja de ônibus, de carro, a pé, os anjos do Senhor estão te protegendo, porque o Senhor é contigo e tem um plano para você. Então nada vai acontecer sem que seja da permissão de Deus. E são inúmeras as situações em que surgem de pessoas que testemunham presença de anjos. E aí nós temos um livro, nosso reverendo emprestou para a gente ler nesse trabalho, que é o livro do Billy Graham, Anjos, os Agentes Secretos de Deus. E aí nós vamos ler alguns relatos, não é pessoal, não foi o Billy Graham que vivenciou, mas ele conta a história de pessoas que vivenciaram. Então, a gente vai ler aqui 3 situações onde foi perceptível a ação de anjos. A gente vai ler aqui o primeiro. Reverendo John, missionário das Novas Hébridas, conta um emocionante caso sobre o desvelo protetor dos anjos. Nativos hostis cercaram certa noite a sede da sua missão com a intenção de queimá-la e matar a família do missionário. John e sua esposa oraram durante toda aquela noite, repleta de terror, para que Deus os protegesse. Quando amanheceu, verificaram estarrecidos que os atacantes haviam inexplicavelmente abandonado o cerco. Agradeceram a Deus por livrá-los do perigo. 1 ano depois, o chefe da tribo converteu-se a Jesus Cristo e o reverendo, lembrando-se do que acontecera, perguntou ao chefe o que impedira a ele e os seus homens de queimar a casa e matá-los. O chefe redarguiu surpreso. Quem eram todos aqueles homens que estavam com o Senhor? Não havia homens comigo, respondeu o missionário. Somente eu e minha esposa. O chefe asseverou ter visto muitos homens de guarda, centenas de homens de grande porte em trajes reluzentes, com espadas desembainhadas. Pareciam circundar o posto da missão, razão pela qual os nativos tiveram medo de atacar. Somente então foi que o reverendo percebeu que Deus havia enviado seus anjos para protegê-los. O chefe concordou, glórias a Deus, o chefe concordou em que não havia outra explicação. Teria Deus enviado uma legião de anjos para proteger seus servos, cujas vidas estavam em perigo? Próxima. Segundo, um persa, vendedor de livros religiosos, foi abordado por um homem que lhe perguntou se tinha licença para vender Bíblias. Certamente, respondeu ele, temos permissão de vender esses livros em qualquer parte do país. O homem pareceu intrigado e indagou, como é que então o Senhor está sempre cercado de soldados? 3 vezes planejei atacá-lo e cada vez, vendo os soldados, desistia. Agora não mais pretendo fazer-lhe mal. Um outro momento aqui em que é perceptível a ação de anjos. E a última a gente vai ler aqui, de uma missionária chinesa. Era uma noite trágica numa cidade chinesa. Os bandidos haviam cercado o recinto da missão, que abrigava centenas de mulheres e crianças. Na noite anterior, a missionária tinha caído de cama com grave crise de malária
e agora o tentador a atormentava com perguntas. O que você fará quando os assaltantes chegarem? Quando este recinto começar a pegar fogo, o que será das promessas em que você sempre confiou? A missionária orou. Senhor, venho ensinando todos estes anos a estes jovens que as vossas promessas são verdadeiras, e se elas falharem, agora minha boca estará para sempre fechada. Terei de voltar para casa. Durante a noite seguinte, ela permaneceu de pé, ajudando os refugiados atemorizados, encorajando-os a orar e a confiar em que Deus os libertaria, embora ao redor a situação fosse terrível. Os bandidos deixaram intacta a sede da missão. Pela manhã, 3 pessoas de 3 diferentes famílias das vizinhanças, perguntaram à missionária: quem eram aquelas 4 pessoas, 3 sentadas e uma de pé, tranquilamente vigilantes no alto da sua casa durante toda a noite? Quando ela lhes disse que ninguém estivera no alto de sua casa, eles se recusaram a acreditar nela, dizendo: mas nós as vimos com os nossos próprios olhos. Ela lhes disse então que Deus ainda envia anjos para proteger seus filhos nas horas de perigo. Glórias a Deus. Relatos aqui são histórias reais, relatadas pelo Billy Graham. E assim como vimos aqui acontecer com essas pessoas, nós também temos testemunho dentro da nossa igreja de situações em que nitidamente foram anjos enviados da parte de Deus para proteger os seus. E aí um exemplo, o missionário Reinaldo, muito forte, subindo ali em direção a Miguel Pereira, e aí era um dia de chuva e de cerração, e aí então ele perde ali o controle do carro e cai numa ribanceira, e aí de repente aparece um homem, e esse homem ali vai ajudar, dá instrução, faz isso, faz isso, faz isso. E ali ele consegue sair do carro, e aquele homem estende a mão para o missionário e tira o missionário daquela ribanceira e volta ali para cima na estrada. E aí o missionário, intrigado, porque não viu ninguém quando aquilo havia acontecido, ele pergunta, e aí aquele homem diz que estava acompanhando o missionário Reinaldo, estava próximo a ele, mas o missionário intrigado por causa disso, e aí o missionário, querendo manter o contato com aquele homem, se distrai para pegar o celular, e aí quando o missionário Reinaldo volta para anotar o telefone daquele homem, aquele homem havia desaparecido. De repente, o homem some da frente do missionário Reinaldo, e aí certamente, e a gente tem muita tranquilidade para afirmar, Deus enviou o anjo para cuidar do eleito missionário Reinaldo. E outras situações, como o Jonas também, uma situação semelhante quando sobe a serra de Petrópolis. Mesmo quadro, chuva e cerração ali, neblina, ele perde ali o controle e cai na vala que tem ali depois do acostamento e fica com muita dificuldade para tirar o carro, começa a pedir ajuda aos carros que subiam, mas nenhuma ajuda ali foi dada, e aí ele também tentando usar o telefone para ligar para um guincho ou qualquer outra coisa para sair daquela situação e não conseguia, e diz ele que ficou ali por volta de meia hora buscando ali um socorro, até que o socorro chega, mas ali veio da parte de Deus. De repente, sobe ali a serra um caminhão baú, e ali, vendo a situação do Jonas, eles param, eram 3 homens que estavam nesse caminhão, e descem para ajudar. Eles tinham ali aquela corda para puxar o carro, e aí conseguem tirar o carro daquele buraco, e aí Jonas, muito generoso e grato, vai lá, e aqueles homens já estavam dentro do caminhão. Ele quis abençoar os homens, mas eles: não, a gente não quer, só parou para te ajudar, a gente só parou aqui com esse objetivo de socorrer, e eles recusaram. E aí, no mesmo instante, eles arrancam o caminhão, e a gente sabe que subir a serra, nesse contexto, e um caminhão, com certeza, ele não
teria ali muita velocidade para sumir dali da frente do Jonas. Logo na sequência, Jonas entra no carro e ali, com a intenção de passar por eles, Jonas diz que não vê mais aquele caminhão e, de repente, aquele caminhão some das vistas do Jonas. Ele sobe toda a serra e não encontra mais aqueles homens no caminhão. E aí, quando o Jonas conta ao nosso reverendo, o reverendo afirma que certamente foi o Senhor quem mandou aqueles homens ali, eram anjos para cuidar do Jonas. E a gente tem essa convicção. E também tem a nossa irmã abençoada lá de Copacabana, que teve uma experiência também semelhante, foi ao médico depois de ter ali um AVC, e ali foi fazer uma consulta, estava ela e o marido, ela vai ao consultório, mas o marido ali com dificuldade foi estacionar o carro, e ela vai sozinha naquele momento, ela e o Espírito Santo, e aí ela relata isso ao médico, que o marido dela estava parando o carro, mas ele faz uma observação, mas se o marido estava estacionando o carro, quem era aquele homem que acompanhava a irmã Shirley durante todo aquele tempo, até o consultório? E aí ela reafirma que o marido estava ali estacionando o carro e que não tinha ninguém com ele. Ele fala, não, tinha alguém com a senhora sim. E aí ela fala, aproveita para pregar para aquele homem e diz, certamente o Senhor Jesus enviou um anjo para cuidar de mim, para me acompanhar durante todo esse tempo. Então, certamente os irmãos aqui têm experiência. Se for parar para perguntar, com certeza situações surgem no dia a dia. A intervenção de anjos ocorre nos dias de hoje. A gente às vezes percebe, mas a gente sabe que na grande maioria das vezes nós não percebemos, nós não vemos, a gente não percebe a ação dos anjos, mas eles estão por aí, eles estão a nosso serviço, e a todo momento existem as intervenções dos anjos. E a gente fecha abrindo lá em 2 Reis, no capítulo 6. A gente leu essa passagem com o nosso reverendo ali. Os sírios, quando ouvem dizer que Eliseu recebe de Deus as instruções a respeito das guerras, então Ciro, o rei da Síria, ele manda prender Eliseu, e ali no versículo 15 diz, tendo-se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. E então a intenção era pegar Eliseu para o prender. E então o seu moço lhe disse, ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu, não temas, porque mais são os que estão conosco dos que estão com eles. Orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Então, se a gente no nosso dia a dia, se Deus faz o mesmo com cada um de nós, e aí permite que vejamos, vai ser exatamente essa cena que a gente vai perceber. Muitos anjos nos guardando e nos protegendo durante todo o momento. Nosso reverendo também tem experiências pessoais aí nesse sentido, em viagens, dentro de aeroporto. Então, se Deus abre os nossos olhos, é exatamente essa cena que a gente vai ver no nosso dia a dia. Os anjos cuidando, nos acompanhando em toda a nossa caminhada, os acontecimentos, aquilo que realmente pode acontecer, eles estão acompanhando, amando de Deus, por ordem de Deus. E aí, então, o nosso reverendo nos ensina, né, uma frase, um comentário que o nosso reverendo fez, o papel da igreja diante das situações que surgem, o medo pode vir, a ansiedade pode querer vir, o temor pode querer vir, mas o nosso papel, o papel da igreja hoje é orar, é dobrar o joelho e buscar o Senhor por essa proteção, pelos cuidados do Senhor sobre cada um de nós e aqueles que a gente quer ver bem, mas também crer no que diz as Escrituras, crer no que diz a palavra e descansar. E descansar. A gente faz a nossa parte e cuida daquilo que cabe a cada um de nós, a gente faz, mas nós devemos orar, crer e descansar que o Senhor já tem cuidado de nós. Amém? Então, a gente se coloca de pé agora, em nome de Jesus Cristo.